A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 325 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Carta aos Romanos, capítulo 5 e 6, e também Provérbios, capítulo 27, versículos de 4 a 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o comandante da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois estava anoitecendo. Todavia, muitos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus chefes, os anciãos e os escribas. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogaram: Com que poder ou em qual nome vós fizestes isso? Então Pedro, pleno do Espírito Santo, disse-lhes: Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo, e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, este homem está curado diante de vós, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Os que interrogavam ficaram admirados ao verem a coragem de Pedro e de João, por serem pessoas simples e sem instrução. Verificaram que eles tinham estado com Jesus, mas vendo junto deles, em pé,
o homem que tinha sido curado, nada podiam dizer em contrário. Então mandaram que saíssem do sinédrio e começaram a discutir entre si: que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um sinal notório, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que o assunto não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito desse nome. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhe que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos antes a vós do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, e como não tivessem meio de castigá-los, deixaram Pedro e João em liberdade por causa do povo. De fato, todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. O homem no qual se operara este sinal de cura tinha mais de 40 anos. Logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que criaste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, disseste por meio do Espírito Santo, através do teu servo Davi, nosso pai: por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes se aliaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Foi o que aconteceu nessa cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações e com os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam decidido que acontecesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concedem que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios, por meio do nome de teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles descia generosamente a graça de Deus. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Assim fez José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação. Era levita, natural de Chipre. Ele possuía um campo, vendeu-o e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Carta aos Romanos, capítulo 5. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera perseverança. E a perseverança leva a uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então no devido tempo que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém ouse morrer.
Deus, contudo, prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, para sermos salvos mediante sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que desde agora recebemos a reconciliação. Por isso, como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. De fato, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, à maneira da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que haveria de vir. Entretanto, o dom da graça não é como a transgressão. Com efeito, se pela transgressão de um só muitos morreram, muito mais abundou sobre muitos a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. No caso do dom, não é como no caso do pecado de um só. Enquanto o julgamento de um só é em vista de condenação, o dom da graça, a partir de muitas transgressões, é em vista da justificação. Com efeito, se pela transgressão de um só a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida aqueles que recebem, pela mediação de um só, Jesus Cristo, a graça e o dom da justiça. Portanto, como pela transgressão de um só a condenação se estendeu a todos os seres humanos, assim pelo ato de justiça de um só, estendeu-se a todos a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela desobediência de um só, muitos se tornarão justos. Quanto à lei, ela interveio para que aumentasse a transgressão. Onde, porém, aumentou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6. Que diremos então? Permaneçamos no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Nós que já morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Acaso ignorás que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo fomos sepultados juntamente com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. Com efeito, se nos tornamos unidos a ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado, pois aquele que morreu está justificado do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Com efeito, aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas, e aquele que vive, vive para Deus. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado, porém vivos para Deus no Cristo Jesus. Portanto, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer a seus desejos. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de injustiça. Pelo contrário, oferecei vós mesmos a Deus como quem passou da morte à vida, e vossos membros a Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, pois não estáis sob a lei, mas sob a graça. E então, iremos pecar porque não estamos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum.
Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos para a obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido os escravos do pecado, passastes a obedecer de coração ao ensinamento ao qual fostes confiados. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Devido à fraqueza da vossa carne, falo de maneira bem humana. Com efeito, se oferecestes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade para a iniquidade, oferecei-os agora como escravos à justiça para a santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colhieis outrora? Coisas das quais agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, colheis o vosso fruto para a santificação, tendo como fim a vida eterna. Com efeito, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Provérbios capítulo 27, versículos de 4 a 6. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem poderá resistir ao ciúme? É melhor a repreensão aberta do que o amor que não se mostra. São mais autênticas as feridas de quem ama do que os beijos enganosos de quem odeia. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Nós estamos acompanhando a leitura e a reflexão do livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós refletimos sobre o capítulo 4. E nesse capítulo nós vemos a pregação do nome e da pessoa de Jesus Cristo que vai trazer consequências para aqueles que fazem isso. Aqui nós vamos ver dois personagens, Pedro e João. Eles vão experimentar a prisão por estarem falando e operando no nome de Jesus. Por outro lado, o número das pessoas que ouvem e que acolhem a mensagem aumenta. Anteriormente, nós vimos que o número das pessoas que aderiram à fé era de 3.000. Agora, já são 5.000 pessoas. A primeira reação das autoridades diante disso é tentar abafar a mensagem de Jesus. Trata-se aqui de uma espécie de censura, porque as autoridades não querem que o nome de Jesus seja divulgado e se torne conhecido. Pedro e João, então, eles são interrogados pelas autoridades com que poder eles fazem o que fazem. Pedro, ele tem algo muito concreto como resposta e também como defesa. Aqui um homem foi curado diante de todos. A comunidade viu com os próprios olhos. Todos viram a ação acontecendo. Na verdade, aqui se trata do agir de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, através dos apóstolos. Por isso, os apóstolos falam que estão fazendo no nome de Jesus Cristo. Há então da parte das autoridades o reconhecimento de que aconteceu aqui algo sobrenatural. Diante disso, Pedro e João, eles são soltos, mas eles permanecem sob ameaça para que eles não continuem a missão. Só que a perseguição a Pedro e João são a prova de que, de fato, eles estão no caminho de Jesus. A comunidade nascente ela sofre duras perseguições por levar o nome de Jesus. Diante, então, da partilha na comunidade, Pedro e João já retornando para a comunidade, eles partilham aquilo que aconteceu e todos, então, se unem em oração. É interessante que na oração, que parte do Salmo 2, quando nos leva a refletir que nada supera a ação de Deus, a comunidade não pede que a perseguição termine, mas que eles consigam continuar testemunhando com ousadia e com coragem, levando adiante o nome de Jesus Cristo. Não é pedir que as tribulações terminem, mas pedir, de fato, a coragem para continuar a missão. Após a oração, nos narra o autor, eles ficaram repletos do Espírito Santo. Aqui nós podemos lembrar de Pentecostes, no capítulo 2, porque aqui, mais uma vez, o Espírito Santo age na unidade. Eles estavam unidos na comunidade quando eles percebem a ação do Espírito Santo. O Espírito habita no meio da comunidade unida. Já no final do capítulo, o autor vai apresentar um segundo exemplo de como deve ser a comunidade cristã,
Todos os cristãos devem levar isso em consideração. A adesão a Jesus Cristo, ela precisa despertar no coração de todo cristão o desejo para a partilha. É aqui também que nós vamos ver, então, o aparecimento de um modelo de um discípulo autêntico, que é a pessoa de Barnabé. E aqui nós podemos, inclusive, fazer uma comparação. Barnabé, o capítulo termina dizendo que ele vendeu um campo que ele tinha e ele coloca todo o dinheiro à disposição da comunidade através dos apóstolos. Diferente de Judas, aquele que foi o traidor, né? Por quê? Porque ele compra um campo com o dinheiro da corrupção, conforme nós ouvimos no primeiro capítulo. Então, resumindo, o final desse capítulo nós temos a comunidade autêntica, que ela vai viver a partir da partilha, e nós vemos então em Barnabé também um exemplo de discípulo autêntico que é capaz de doar aquilo que ele tem para a edificação da comunidade. Ouvimos também os capítulos 5 e 6 da carta de São Paulo aos Romanos. Aqui nós vemos um povo novo que nasce da justificação, aquela que nós já refletimos anteriormente. E esse povo passa a viver a esperança da salvação final. É importante lembrar que o ambiente de Romanos é um ambiente de opressão por parte do Império Romano. Mas viver a esperança cristã é acreditar que as situações de tribulação e perseguição, elas passarão. No versículo 12, dali do 12 em diante, a carta ela apresenta um contraste entre Adão e Jesus. Adão, ele prefigura aqui o ser humano falido, que pendeu ao pecado. E Cristo representa a humanidade agraciada por Deus, porque foi capaz de vencer, de superar a experiência de pecado. Entre o capítulo 5 e o capítulo 6, nós percebemos que o destaque nessa altura da carta de Romanos está nos contrastes entre pecado e graça, com enfoque no batismo orientando para a ressurreição. Por quê? Porque pelo batismo todos deixam para trás o velho homem e abraçam a experiência de ser um novo homem. E pela ressurreição, Jesus acaba com o sistema de morte que condenou e, desse mesmo jeito, a nova vida cristã, a partir do Cristo ressuscitado, denuncia um sistema de pecado que gera injustiça e morte. É aqui também que Paulo bate forte na tecla do combate ao pecado para se tornar uma pessoa livre. O capítulo 6 ele vai se encerrar trazendo uma imagem conhecida na cultura romana, que é a questão da escravidão e do pecado. A vida nova faz com que a pessoa saia da condição de escravo, que gera o pecado, para se tornar uma pessoa livre, viver a liberdade cristã. Há um caminho. A pessoa ela passa a se tornar uma pessoa nova à medida em que ela vai abandonando a situação de pecado e, através dessa vida nova trazida por Cristo, agora ela é uma pessoa livre, porque ela não vive mais no pecado. Ela é nova. O pecado passou. Agora a pessoa abraça aquilo que é de Deus, aquilo que é de Cristo. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.
A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!